Alunos ocupam o Colégio Estadual do Paraná. Rafael Greca é o novo prefeito de Curitiba. Saiba como empreendedores conseguiram sair da crise. Jogos interativos chegam à cidade. Confira agora no Jornal Comunicare. Olá, bom dia. Bom dia. Estudantes de todo o Paraná ocupam escolas para protestar contra a PEC 241. Confira na reportagem de Vinícius Scott. O portão está fechado, mas a ocupação está correndo. Isso não quer dizer que está tendo bagunça. Os estudantes estão empenhados em diversos aulões sobre o Enem e oficinas. O Colégio Estadual do Paraná está ocupado desde 7 de outubro e faz parte de um movimento liderado por estudantes em todo o estado. São quase 700 escolas ocupadas que reivindicam contra as medidas na educação como a MP e a PEC. A estudante Julie Ponsoni aponta que, além de ter aulões, a ocupação quebra estereótipos de gênero e não tem hierarquia. Muitos pais não estão sabendo como agir durante a situação, porque tem a questão da mídia, né, que divulga que a gente está em perigo aqui dentro, mas é o contrário. Aqui no CEP a gente se dividiu por comissões. Então tem a galera da segurança, eu sou da comunicação. Então cada uma tem a saúde, a limpeza. Cada comissão fica responsável por uma parte, porque aqui é um movimento horizontal. Então a gente não quer uma hierarquia para falar eu mando, então você vai fazer isso. Cada um sabe sua função e cada um executa ela. Apesar de as ocupações serem uma iniciativa dos estudantes, professores como Afonso Cardoso apoiam a causa. Ele explica que as reformas podem afetar o salário e jornada de trabalho dos educadores. Eles também lutam de maneira indireta pela condição do trabalho dos professores, porque a reforma do ensino médio ela traz uma série de prejuízos para a categoria. Do ponto de vista da redução de carga horária, de uma suposta base nacional comum, de uma série de escolas que vão ter apenas algumas áreas, que são aqueles itinerários formativos que vão fazer com que os professores tenham que se deslocar entre as várias escolas do município, então isso degrada as condições de trabalho. E quando os alunos lutam contra uma medida que vai ter um impacto para a vida dele e para gerações futuras, eles também lutam de maneira indireta contra a degradação das condições de trabalho docente. Conversamos também com o cientista político Luiz Domingos para explicar o contexto das ocupações. Os estudantes não aceitam as mudanças, o conteúdo, portanto, da medida provisória é rejeitado, mas especialmente o principal aspecto que o levou às ocupações é que eles questionam a medida provisória como método de fazer a reforma. Eles acreditam que isso teria que ser por uma lei convencional que permite maior tempo de tramitação e, portanto, maior debate com a sociedade civil, com os professores, com os estudantes. A PEC 241 já foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 11 e passa por um segundo turno no dia 25. Caso seja aprovada, a PEC passa por 2 turnos de votação no Senado. E agora vamos conferir o resultado da eleição municipal com o repórter Matheus Bossoni. Após uma disputa acirrada e perder uma eleição em 2012, Rafael Greca venceu nele e prevou pela Prefeitura de Curitiba, com 53% contra 47%. Rafael Greca traz consigo o slogan Volta Curitiba e dá privilégio para campanhas no setor de mobilidade urbana, tecnologia e educação. Aqui em Curitiba, a soma dos votos brancos e nulos chegou aos 160 mil votos. Apesar da crise afetar a todos, há quem consiga driblar as dificuldades montando o próprio negócio. Entenda como isso é possível. Uma reportagem de Yasmin Soares. Uma pesquisa da Junta Comercial do Paraná divulgou que o número de novos microempreendedores individuais cresceu 11,51% em relação ao ano passado. Foram 33.353 novos empreendedores formalizados no estado. Devido à situação financeira atual do país, quais são as dificuldades enfrentadas pelos microempreendedores de Curitiba e o que eles estão fazendo para evitar que a crise prejudique os negócios? Valdir Novak vende pipocas há mais de 20 anos, mas teve que inovar sua forma de comércio para se sobressair entre os concorrentes e driblar a crise. Eu também senti o impacto desta crise. Minha venda caiu em torno de 40%. E o meu grande sucesso é que eu não paro de inovar, sempre estou inovando. E hoje, dentro de um carrinho de pipoca, eu tenho mais de 140 inovações. O professor de dança Luiz Fabiano Rodrigues conta que passou por dificuldades
por conta da crise econômica. É uma escola de dança. E no meu caso é uma escola temática, a gente trabalha com música dos anos 70. Então, os alunos, as pessoas em geral, elas pensam em primeiro eliminar do custo o que é supérfluo. Então, a gente sentiu bastante, o ano passado principalmente. Entrevistamos o professor de administração Glauco Furstenberger para esclarecer melhor a situação do empreendedorismo no período da crise econômica no Brasil. Hoje nós estamos num momento com uma variação muito grande em problemas econômicos, né, no país. As pessoas precisam reagir porque existe um aumento do desemprego e acontece de muitas pessoas saírem às vezes com rescisões ou com recursos para poder investir num novo negócio. E aí entra a característica de dois tipos de empreendedorismo que existem. O empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Por necessidade eu estou sem emprego, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso sustentar a minha família. Eu tenho um recurso, ou eu não tenho, mas eu não acho um emprego, eu vou criar algum negócio. E aí o que acontece é que a gente tem um aumento de pessoas querendo empreender, porém a qualidade desse empreendimento, ou a chance dela continuar, é muito mais baixa. E aí entra um outro conceito que a gente chama de taxa de mortalidade infantil, que é o índice de empresas que nascem e morrem num período muito curto. Porque são negócios iniciados por pessoas com menor capacitação. Logo, o processo de gestão, prospecção de mercado, validação com o mercado, é algo muito incipiente em relação àqueles que planejaram durante um tempo para poder fazer com que o seu negócio seja mais maduro e tenha mais chances de dar certo. Confira a seguir novos métodos usados nas campanhas eleitorais. Veja também como fazer a higiene das lentes de contato. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. Com custos reduzidos e conteúdo limitado, os candidatos da última eleição aderiram às redes sociais para fazerem suas campanhas. Em setembro de 2015, o Congresso Nacional aprovou a reforma eleitoral, que alterou as leis das eleições, dos partidos políticos e o Código Eleitoral. Uma das principais mudanças foi a diminuição do limite de gastos de campanha e a proibição da propaganda eleitoral em outdoors e cavaletes, permitindo apenas os encartes, os santinhos e as bandeiras como forma de propaganda. Com menos tempo de campanha e menos opções de visibilidade, os candidatos tiveram que apostar em um diálogo maior e mais próximo do eleitor, como conta o vereador eleito em Fazenda Rio Grande, Paulo Eduardo dos Santos. As novas regras do tribunal auxiliou, ajudou. Os gastos foram limitados, então assim, a campanha se deu muito na conversa, no bate-papo, no boca a boca, divulgando suas ações, divulgando seus projetos, mas principalmente divulgando o que já tinha feito pela cidade. Com dinheiro reduzido e com poucas opções de divulgação, os candidatos apostaram em uma opção de baixo custo e bastante conhecida pelo público: a internet. O bom uso da internet nas campanhas ajudaram a atrair uma parcela da população que não costuma se interessar em política: os jovens, especialmente em quem votou pela primeira vez, como foi o caso da Pietra. Com meios de redes sociais, aplicativos, até aqueles banners que eles colocam que tem animações, chamam a atenção da gente. Poxa, você está passando na rua, vê um banner diferente, animado, você para, olha, lê e chama bastante a atenção da gente. Teve alguns vereadores que fizeram, vereadores e prefeitos fizeram a campanha baseada em redes sociais. Isso foi bem legal, porque chamou bastante a atenção da gente, a gente ficou sabendo de muito mais coisas que a gente assistisse um jornal. Em pleno século XXI, o uso da internet é vital para se obter um bom resultado nas eleições. É o que explica o professor de Direito, Fernando Schumacher. Na verdade é uma necessidade, né? Se eu tiver algum candidato pensando em não utilizar a rede social, ele pode ter certeza que ele não vai ser eleito de forma alguma. Que não existe maneira mais rápida, mais dinâmica de conversar com a juventude que... 2016 foi o ano do novo jeito de fazer política. E pelo jeito, as propagandas mirabolantes que ocupavam as cidades por 3 meses deram lugar a uma campanha mais curta, modesta e tecnológica. Cerca de 2% da população mundial usa lentes de contato.
Aprenda quais os cuidados a serem tomados na reportagem de Ana Lucy Fantin. O olho é a parte exposta mais frágil do corpo humano e deve ser protegido. Problemas oculares como miopia e hipermetropia são resolvidos com o uso de óculos ou lentes de contato que regulam o grau da visão. Essas lentes necessitam de um cuidado redobrado, pois entram diretamente em contato com o globo ocular. A estudante Flávia Esperandil conta sobre a rotina com as lentes de contato. Lavo as mãos antes de manusear as lentes. Eu tento sempre, como foi indicado pelo médico, usar o soro para limpar a lente antes de guardar ela e daí deixar ela descansando no soro. Para tomar banho, eu nunca uso a lente de contato, eu sempre tiro antes de tomar banho. Inclusive, se eu entro no banho e esqueci de tirar a lente, eu saio do banho e tiro a lente. A jovem Mariana Fontanive contraiu uma infecção no olho esquerdo devido a um descuido no uso das lentes de contato. E explica como isso mudou o seu dia a dia. Eu sempre usei a lente na água, até que eu viajei. E nos últimos 5 dias de viagem, eu entrei na piscina, entrei no mar, tomei banho, a viagem inteira, lavei o rosto, tudo com a lente. E nos últimos dias de viagem, eu comecei a ter um incômodo muito grande no olho esquerdo. Eu fui no hospital de olhos com meu pai, e o médico me falou que podia ser ou ameba ou herpes no olho. E ele me falou, eu preciso de uma segunda opinião. E me encaminhou para a médica que me tratou hoje, que falou, não, isso aí é ameba. E a causa disso é entrar no mar, no chuveiro, no lago, em qualquer água com lente de contato. 3 meses já de tratamento, eu tenho mais uns 2 pela frente ainda. Já recuperei quase toda a minha visão, graças a Deus, mas foi muito complicado. Antes de optar pelas lentes de contato, o paciente deve consultar um oftalmologista e fazer uma série de exames. Existem 2 tipos de lentes, as rígidas e as gelatinosas. E a durabilidade de cada uma varia de acordo com o prazo indicado pelo fabricante. A oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, Cristina Cury, esclarece as principais dúvidas sobre o uso das lentes de contato. Mãos limpas, né? Então isso é uma coisa bem básica que todo paciente tem que ter. A higienização da lente com produtos específicos, então a gente tem alguns casos em que o paciente não usa o produto específico para limpeza de lentes de contato, é falta de higiene, que isso é uma coisa que a gente sempre aborda com o paciente, dizendo que não é como um óculos que você deixa em cima da mesa, mas que você tem que lavar, tem que tirar todas as noites, se é descartável, tem que fazer o descarte direitinho. O paciente seguindo essas regras de tirar, lavar e descartar quando precisa, ele pode usar a lente de contato o resto da vida. O número de casos de cachumba registrado no primeiro semestre em Curitiba se aproxima do verificado em todo o ano de 2015. O vírus da cachumba é transmitido pela saliva e a pessoa infectada pode estar transmitindo a doença até 3 dias antes de aparecerem os sintomas. A primeira dose da vacina deve ser aplicada na criança de 1 ano de idade. Os adultos que não foram vacinados devem tomar 2 doses com intervalo de 1 mês entre elas. E veja no próximo bloco onde é possível praticar beisebol em Curitiba. Desvendar enigmas de forma criativa é o objetivo do jogo que chega a Curitiba. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. O beisebol é um esporte olímpico que vem crescendo no Brasil. Em Curitiba, é possível praticar o esporte tanto de forma amadora como profissionalmente. Trazido ao Brasil em meados de 1850 pelos norte-americanos, o beisebol é hoje um esporte bastante praticado no Brasil. Em Curitiba, o beisebol pode ser jogado tanto de forma amadora quanto de forma profissional. No Clube Nikkei, os atletas começam desde os 6 anos de idade. O nosso beisebol aqui, apesar de ser um beisebol igual praticado no mundo inteiro, ele começa com crianças a partir de 6 anos de idade e vai até as categorias adultas. Então nós não temos aqui um centro de desenvolvimento de atletas, nós temos um centro de formação de pessoas. Isso
graças ao beisebol. Hoje a maior dificuldade é o espaço físico, né? Então, nós não temos dentro do nosso município aqui de Curitiba áreas que proporcionam você ter campos de beisebol, né? Já o Lapwings é um time amador criado por um grupo de amigos em 2008. Sou o Rafael, eu faço parte do time Lapwings Beisebol Curitiba. A ideia começou com um grupo de pessoas que se entrou em contato através de uma transmissão de um jogo pela ESPN, querendo criar formar um time para praticar o esporte aqui no Brasil. O beisebol é um esporte que exige que você tenha um bom tempo de experiência para ter um nível minimamente competitivo, por causa que rebater, defender, ter noção do jogo é algo que precisa de um tempo. Com o avanço do número de times, existem 3 divisões, né? O avançado, o amador avançado, o amador e o iniciante. Aqui em Curitiba, o maior problema enfrentado pelos praticantes é a falta de estrutura. O único estádio oficial do esporte fica no Parque dos Peladeiros, localizado no Cajuru. Tradicionalmente, eu trouxe beisebol através da família. Ninguém aqui na prefeitura entende de beisebol. Precisa alguém fazer projeto para nós. Então eu, como sou engenheiro e muito ligado ao beisebol, fiz o estádio. Esse estádio é meu projeto aqui. Assim desenvolveu o beisebol em Curitiba. No começo, o beisebol em Curitiba era muito fraco, mas depois chegou num nível, naturalmente com o desenvolvimento do pessoal praticante de beisebol, isso aqui tornou-se um lugar centro grande de beisebol. Em Curitiba, o próximo jogo de beisebol que acontece é pelo 22º Campeonato Paranaense de Interclubes para Infantil nos dias 19 e 20 de novembro. A aposta para o entretenimento em Curitiba são os jogos presenciais, onde o tabuleiro é um labirinto e as peças são os participantes. Xadrez é um esporte, mas também pode ser considerado uma ciência e uma arte. Atualmente, o jogo é um dos mais populares do mundo, sendo praticados em escolas e campeonatos. Bom, esse é o Clube de Xadrez Ever Stencil. Ele já existe há 30 anos em Curitiba, né? Eu coordeno ele há 25 anos. Acredito que o desenvolvimento do raciocínio lógico é a essência do ser humano e o xadrez exige muito disso. Até porque é um jogo que você tem que pensar em diferentes estratégias para conseguir ganhar a partida. O pessoal procura bastante espaço para competir, se identificar com os que possuem o mesmo gosto, vem pessoas desde crianças até os mais velhos interessados em jogar. Mas o raciocínio lógico não é apenas uma peculiaridade do xadrez. Nem o tabuleiro de xadrez, nem jogos virtuais. A aposta para o entretenimento em Curitiba são os jogos presenciais, onde o tabuleiro é o labirinto e as peças são os participantes. O jogo Escape, como vemos hoje, foi criado na China e tem como intuito trazer uma experiência mais realista para aqueles que se aventuram a entrar nas salas. Então, é fantástica essa experiência, porque as pessoas aqui têm que estar em grupo, né, com o único objetivo, que é fugir da sala em 60 minutos. Elas têm que ser cooperativas, tá? Elas têm que se ajudar, elas têm que prestar atenção em todos os sentidos da sala. Não é como uma partida de xadrez. A experiência é intensa, o propósito fictício, porém com um cenário realista, de quem precisa correr contra o tempo para desvendar enigmas e mistérios por trás da história interativa. O raciocínio lógico é a principal arma. O tempo que marca o decorrer da aventura é equivalente ao tempo que o participante tem de vida. O Telejornal Comunicare termina aqui. Um bom dia a todos. Bom dia, até a próxima.